Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de Química hoje eu propus duas correções. A primeira correção foi de modelos atômicos, tá? É uma correção muito importante, quero que vocês ouçam, tá? Porque essa é uma das matérias de peso da Química. E a segunda, que é desse exercício, gente, que eu dei em sala, olha aqui, eu acho que nós até discutimos esse exercício, tá vendo? Quem não tem, eu vou disponibilizar em anexo, tá? Junto com a correção. Então pega seu caderno rapidinho, acompanha comigo. Quem perdeu a folha, copia as perguntas e responde, pra gente fazer uma revisão rápida aqui. Bora? Diferencie os fenômenos químicos dos fenômenos físicos. Os fenômenos químicos são aqueles que alteram a propriedade da matéria. Já os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a propriedade da matéria. Diferencie matéria e corpo. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Massa, volume, etc. E o corpo? O corpo é uma porção da matéria. Tranquilão, tranquilão? Diferencie as propriedades gerais das propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais, gente, né? Dá uma lidinha de novo. São aquelas gerais, são aquelas comuns a todo tipo de matéria. Já as específicas são propriedades particulares que vão me permitir diferenciar, né, e identificar essa matéria. Tranquilo? Cite 3 propriedades gerais e 3 propriedades específicas da matéria. Aqui tem algumas propriedades gerais: massa, extensão, inércia, né? Elasticidade, divisibilidade, tá? E as específicas? Aqui tem algumas: magnetismo, cor, sabor, ponto de fusão, ponto de ebulição. São propriedades particulares ou específicas da matéria. O que se entende por massa? A massa, gente, vai ser a quantidade de matéria de um dado corpo. A unidade de medida da massa é o quilograma, grama e etc. E o volume? O volume está relacionado com o espaço que pode ser ocupado por um corpo. Tá bom? 6. Tomar uma aguinha, quem aceita? Diferencie peso e massa. Gente, já lá discutimos em sala. No cotidiano, as pessoas confundem muito o que é peso e massa. Massa é a quantidade de matéria do corpo. E o peso? O peso está relacionado com a massa e a gravidade. Peso é igual a massa vezes a gravidade. P é igual a M vezes G. Tem no caderno, tá? Ok? A massa não varia. O peso varia? Sim. O peso na Lua é um, o peso na Terra é outro. Mas a massa não muda, ok? O que é energia? A energia, gente, ela não pode ser criada e nem destruída. E ela auxilia na realização do trabalho, ok? Quando a gente liga, por exemplo, o ventilador, nós estamos acontece a transformação da energia elétrica em energia cinética, que é a do movimento. O que se entende por inércia? Inércia é a capacidade que o corpo tem de permanecer no mesmo estado que se encontra. Nós vamos ver na física depois com as leis de Newton. Se o corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Diferencie as propriedades físicas das propriedades químicas. Aqui, ó. Passou, perdão.
Comigo? Nós estamos cavando, calma. Propriedade química são aquelas que alteram a matéria, cor, densidade, massa, volume, etc. Já as propriedades físicas da matéria, elas podem ser observadas e medidas, né? Sem alterar a sua composição, tá? O que nos informa a densidade, gente? A densidade nos informa a quantidade de matéria que eu tenho em um dado volume, quantidade de massa que eu tenho em um dado volume. Lembram disso? Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Se o corpo tem 200 gramas e ocupa um volume de 2 centímetros cúbicos, qual a sua densidade? Massa dividida pelo volume. 200 dividido por 2. Vai dar quanto? 100, né, gramas por centímetro cúbico. 11. Qual a unidade de medida? O que a unidade de medida Newton nos informa? O peso, tá? Um corpo tem um peso de 500 newtons, tá? Diferente da massa. Diferencia o ponto de fusão do ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura onde o corpo passa do estado sólido para o estado líquido, e é uma característica específica. Ponto de ebulição é a temperatura com a qual o corpo passa do estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? Beijo, sexta-feira, todo mundo comigo.